A paz do Senhor, meus lindos, a paz do Senhor, minhas lindas. Daí com vocês para mais um vídeo, mais uma palavra, mais uma mensagem. Sou eu, Manuel Lima. Sejam muito bem-vindos e que Deus vos abençoe muito e muito pela vossa presença, pelas vossas vidas e pelo vosso carinho. Obrigado por tudo quanto vocês têm proporcionado. Obrigado por gosto quando gostam. Obrigado pelas mensagens de encorajamento, de perseverança, pelas mensagens, sabe? Quando uma mensagem te toca e isso transforma. É o mais importante para mim. Eu não estou aqui para alcançar a audiência, mas que sim ser instrumento de Deus e nada mais. Sendo assim, sem mais nem menos para dizer, vamos partir para a mensagem de hoje. E graças a Deus, cada vídeo, cada mensagem são gerados por uma palavra que vem de Deus, que vem dos céus. E hoje, não sendo diferente, o nosso tema é bem bom, bem lindo, bem bonito. Um tema diferente, um tema que traz vida, um tema que procura trazer a mudança na vida das pessoas. Procura, sabe, permanência, essa palavra, sobre permanecer, sobre perseverar em meio às situações da vida. Sendo assim, sem mais, vamos para a palavra de hoje. Vamos para a palavra de hoje, que é, como tema, a nova estação da vida. E a palavra de hoje encontra-se no livro dos Romanos aos Romanos, escrito por Paulo. Romanos, capítulo número 12, versículo do número 1, diz assim: Por isso, suplico-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, a que ofereçam os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, prestando culto com a vossa mente. Amém. Top. A palavra de Deus tem como tema a nova estação da vida. Sabe, quando eu entendo por nova estação é sobre mudanças, sobre quando aceitamos mudanças e queremos verdadeiramente viver mudanças. Quando essas mudanças enraizam em nós, ou nós queremos que essas mudanças enraizem em nós, mas nós estamos à procura de, sabe, uma palavra de direcionamento, uma palavra de aconselho, uma palavra de aconselhamento, uma palavra, sabe, que toca em nós e consegue transformar o nosso profundo. Porque nós não queremos mais nos desviar, mas nós queremos permanecer. Essa palavra aqui não é para quem não quer permanecer, mas é para quem tem o profundo desejo de permanecer e de continuar firme. Pronto, é verdade. Porque isso representa a nova estação da vida. E só vive a nova estação quem está disposto a seguir o caminho que é estreito e apertado. Aquele que quer se negar a si mesmo e viver para Cristo. Só esse é que pode verdadeiramente viver essa nova estação. Porque a nova estação não é representada por, sei lá, bens, procurar milagres. Não, hein? Não é nada a ver com isso. Não é nada a ver. Ainda. Nada a ver. Nada. Mas não é que isso não queira dizer que não vai haver, que não vai existir. Vai. É o processo, é verdade. Mas o princípio ainda não é esse. Ou não é esse o princípio. O princípio é outro. Que é o de, tal como disse Paulo, ofereçam os vossos corpos ou ofereçam-se como um sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus. O que é isso de viver
de oferecermos-nos como um sacrifício vivo, santo e aceitável. É nada mais, nada menos do que abstermos-nos das nossas próprias vontades para buscar as vontades de Deus. Não viver mais uma vida focada na carne, mas sim no Espírito, em que a glória de Deus é vivificada por meio de nós. Porque quando nós nos negamos a nós mesmos, nós estamos a aceitar aquele que vem, que é Jesus Cristo. Quando nós nos negamos e o aceitamos em nossa vida, aí então entramos em uma nova estação da vida. Essa nova estação não é só um momento, não é só um dia, não é só uma prática, não é só uma oração, não é só um jejum, não é só uma abstinência, não. Essa nova estação é representada por um processo que por vezes é demorado, e é verdade, isso prontos, curtos e verdadeiros. É um processo e é difícil, é verdade, mas o Senhor disse que Ele estará conosco até a consumação dos dias. Ele disse que Ele não nos abandonará. Assim como o pastor, quando perde uma ovelha, ele vai atrás da uma, deixando as 99. Assim Ele também é conosco. De modo que, se nós queremos mesmo, nós devemos ser iguais, nós devemos ter isso em mente. Que nós não queremos mais viver para nós, mas sim para Cristo. E aqui, começo logo com Paulo. Paulo diz: portanto, suplico-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Aqui Paulo está oferecendo uma súplica, um clamor, um pedido profundo, movido por verdade e sinceridade do seu coração, movido por um desejo de: eu quero que os meus filhos também sejam salvos, aqueles a quem eu prego, aqueles a quem, quando eu preguei, se converteram, também sejam salvos, como eu que também vou ser. Então, Paulo, nesse profundo desejo de amor, nesse profundo amor, movido por misericórdia, ele suplica aos irmãos que deixem a sua vida antiga, deixem a sua forma antiga de ser, de estar, de se comportar, para se aliarem a um novo estilo de vida, novo estilo que deriva da entrega, da oferta, do sacrifício vivo, santo e aceitável. Quando nós chegamos nessa fase, nós percebemos que a mente se abre, o coração torna-se mais humilde, mais amoroso, mais misericordioso. Por quê? Porque normalmente para o homem chegar para essa fase é quando ele reconhece a graça. Se o homem não conseguir reconhecer a graça de Deus, é impossível chegar nessa nova estação da vida. E se chegou com o pé errado. Provavelmente ainda falta alguma coisa, falta algum ingrediente aí para provocar essa transformação verdadeira que vai lhe levar a um desejo sincero de procurar ganhar mais e mais e mais a presença de Deus na vida dele. Então, com essa nova estação da vida, o que eu quero dizer é: irmãos, pelas misericórdias de Deus, vamos deixar aquilo que nós fazemos de errado. Vamos deixar nossas práticas antigas. Vamos, sabe, provocar um gosto no coração do Pai. Provocar um gosto no coração daquele que morreu e se entregou por cada um de nós. Nós sabemos que o pecado, quando veio no mundo, nós não estávamos aqui. Mas nós podemos reconhecer que nós somos falhos, para que assim nós procuremos alcançar a misericórdia de Deus. Porque se nós não conseguimos reconhecer que somos homens e temos uma natureza caída, é impossível nós reconhecer que existe uma graça a qual nós podemos buscar. Primeiro, para reconhecer a graça, você tem que reconhecer que você é o pecador, que Jesus foi para a cruz
para morrer. Então, irmãos, meus amados irmãos, meus amados amigos, eu quero vos suplicar que, sabe, a vida é difícil, é dura, tem muitos contratempos, mas com Deus tudo torna-se mais leve, torna-se mais suave. Torna-se mais suave por quê? Porque quando nos entregamos ao dono da graça, ao dono da vida, as coisas fluem melhor. Existe um exemplo que eu tenho e que também ouvi, que diz assim como o peixe não vive fora da água e as plantas não vivem fora do solo, assim também o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e este por si só não vive sem Deus. O que é que isso quer nos dizer? Que sem Deus nós nos tornamos limitados. A nossa liberdade está em Deus, está em conhecermos a Deus. Quando nós vivemos longe, afastados, ou queremos estar distantes da presença de Deus, nós vivemos limitados. Porque a nossa verdadeira liberdade nós só alcançamos quando nós estamos em Deus. Imagina que Deus é um oceano. Deus é a água, é o mais profundo e tem tantas partes para explorar, mas imagina que nós sendo peixes, queremos sair do oceano para ir para a terra firme. Por quê? Porque nós achamos que já exploramos tudo, sendo o oceano vasto, imenso. Mas nós queremos ir para onde? Para a terra, onde o peixe nunca pode sobreviver. Então nós indo para lá, nada mais alcançaremos senão a morte. Por quê? Porque o peixe fora da água morre. Assim como o homem fora de Deus também morre. Assim também é o que nós procuramos alcançar quando nós queremos viver a vida, seguindo nossas próprias paixões, seguindo nossos próprios interesses, seguindo nossas próprias vontades. Sem Deus, não tem lógica alguma, não tem prazer nenhum, não há nada que motiva a perseguir, a seguir, a insistir nesse caminho. Mas, para todo aquele que quer viver uma verdadeira transformação, para todo aquele que quer viver um verdadeiro ajeitamento, endireitamento, um verdadeiro resplandecer da glória de Deus. Este pode viver, sim senhor, este pode, por quê? Porque Deus é bom com todos, Ele morreu por todos e para todos. Não há ninguém que não possa ser alcançado pela graça. Basta simplesmente reconhecermos as nossas falhas e aceitarmos a Deus como Salvador. E assim como estamos a dizer hoje neste vídeo marcado e registrado, que nós devemos nos oferecer como um sacrifício vivo, santo e aceitável. Portanto, não basta simplesmente aceitar, não basta simplesmente me emocionar, não. Isso é uma decisão séria, é uma decisão verdadeira, é uma decisão movida por plena convicção e conhecimento de que queremos seguir a Deus. Porque não é só por emoção que eu vou falar essas palavras e amanhã vou continuar no mesmo erro. Mas isso não quer dizer que eu não vou voltar a errar, não. Calma. Que pode ser que aconteça? Sim. Mas não deve ser um costume. Nós devemos nos esforçar para vencer as tentações. Não paguemos o mal com o mal, mas paguemos-lo com o bem. Não há motivos para nós sofrermos por termos feito mal que seja agradável para Deus, não. Se nós sofremos por fazer o bem, assim como disse o apóstolo Pedro, isso sim é bom, mas nós sofremos por fazer o mal. Nós só sofremos por causa da consequência daquilo que nós mesmos fizemos. Então não há nada de agradável nisso. Mas, para aquele que quer verdadeiramente viver a transformação,
vai doer, vai ter dificuldade, vai ter barreiras, vai ter de tudo. O diabo não quer perder ninguém. O diabo não quer que ninguém seja salvo. Então ele vai continuar pondo sempre armadilhas e impedimentos no nosso caminho. Mas o que nós devemos fazer e ter em mente é que devemos permanecer, devemos prevalecer, devemos continuar, ainda que não pareça estar dando certo, ainda que o céu esteja longe, ainda que nós não ouçamos a voz de Deus, devemos permanecer. Por quê? Porque até Cristo, o Jesus, quando estava na cruz, carregando os nossos pecados, ele disse: Deus meu, por que me abandonaste? E nós sabemos que a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Mas ele não pecou, mas ele carregou o nosso pecado. E esse pecado fez com que Deus não pudesse o ouvir mais. Mas ele continuou confiando em Deus, de que ele é bom para todos e a sua misericórdia se estende de geração em geração. E ele confiou naquele que lhe declarou a palavra. Então, a sua confiança não foi em vão. A sua confiança fê-lo hoje estar sentado no trono à destra de Deus o Pai. Mas houve também um outro homem lá atrás, que o seu nome era Adão. Adão pecou também. Adão pecou. Mas ele também não foi da sua iniciativa, foi da iniciativa de Eva. Adão, ao invés de reconhecer o seu pecado, ele procurou culpados para aquilo que ele tinha feito. Jesus não. Jesus não pecou, mas carregou o pecado dos outros. Adão, o seu pecado resultou de outrem, mas ao invés dele reconhecer que também errou, ele procurou justificar-se. Para quê? Para, de certa forma, manter a sua aparência de santidade. Jesus reconheceu que pecou e foi perdoado. Adão procurou apontar o dedo para parecer santo e foi o primeiro homem a pecar. Assim, surge-nos a questão da oração do publicano e a oração do fariseu. O publicano, ao orar, ele simplesmente bateu no seu peito de pesar e disse: Deus, me perdoa. E ele foi perdoado, pese embora os seus muitos pecados. Mas o fariseu, que se achava o digno, o perfeito, porque seguia toda a lei, esse não conseguiu alcançar a vida eterna. Então, irmãos, diante da graça, não há justificação, não há desculpa, não há nada que nós tenhamos feito que nos faça alcançar a graça, se não reconhecermos a bondade de Deus e reconhecermos que Ele é o Pai. Porque nós não somos salvos pelas nossas obras, mas sim pela fé. E as nossas obras só testificam a fé que nós temos, que é por nós sermos de Cristo que nós amamos os nossos irmãos, que é por nós sermos de Cristo que nós conseguimos olhar com compaixão para aquele que está a sofrer, que é por nós sermos cristãos, sermos filhos de Deus, perdoados, que nós conseguimos olhar para o mal e dizer: nós não vamos voltar a cair ali nesse buraco, nesse mesmo buraco. Por quê? Porque nós já fomos perdoados de uma vez por todas. Não é sobre ser perfeito, mas é sobre procurar todos os dias melhorarmos
sendo aperfeiçoados pela graça de Deus. Paulo vem dizer nas seguintes palavras: 3 vezes supliquei ao Senhor para que Ele removesse de mim aquele espinho. 3 vezes supliquei e ouvi sempre não, e não, e não. E o Senhor depois lhe respondeu: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Então Paulo vem dizer que quando eu estou fraco, aí sim eu sou forte. Em meio às situações que o poder de Deus é aperfeiçoado na nossa vida, mas isso não quer dizer que não vão passar, vão. Tudo nessa vida passa, até as dificuldades passam, irmãos. Não é um para sempre, também passa. Há fases na vida que devem ser respeitadas. E nessa nova fase ou nova estação da vida, é aquela estação em que dura para sempre essa estação. É aquela estação em que você pensa assim: eu sou o homem que Jesus foi para a cruz para salvar por meio do pagamento dos meus pecados. Então, sendo que eu já não posso mais retribuir tamanha coisa que Ele fez por mim, só uma coisa que me resta a fazer. Só há uma. Que é o quê? Aquilo que diz em Romanos 12:1. Portanto, suplico-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam como um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, oferecendo culto com a vossa mente. Porque esse é o nosso dever, é isso que nos cabe. Retribuir já não tem mais como, é impossível. A graça nós alcançamos por meio da fé em Cristo Jesus. E é mesmo essa fé que nos aperfeiçoa em todos os dias para nós melhorarmos e procurarmos ser diferentes. Por quê? Porque nós não podemos mais retribuir. Não podemos. E é por não podermos retribuir que nós nos esforçamos em permanecer. Porque a vida vem dele, a graça vem dele, a vitória vem dele. Quando ele voltar, nós seremos arrebatados num instante, num piscar de olhos, num bater de palmas. Do nada já aconteceu. E aconteceu. E será assim. Então devemos nos esforçarmos para sermos os melhores em todos os dias, reconhecendo que nós somos falhos, mas pese embora falhemos, nós procuramos em todos os dias melhorar, a fim de nos tornarmos servos de Cristo, que por causa da graça não querem mais sair, não querem mais ir para outro lugar. E para quem, como eu, também quer viver essa nova fase, Paulo também continua no versículo 2, dizendo assim: e não vos amoldeis a este mundo. Não vos amoldeis, não sejam iguais. Não procurem a mesma coisa que o mundo procura. Deixem, chega. E não vos amoldeis a este mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo vem dizer: não sigam mais aquilo que a carne segue. Não sigam. Deixem, chega. Não é mais para vocês isso. Isso é para eles. Porque afinal, o termo eclésia, que hoje é já usado de igreja, significa chamados para fora. Chamados para fora imagina que isto aqui é dentro e vocês estão fora disto, vocês estão fora do sistema, vocês estão fora do mundo. Vocês foram chamados para fora, chamados para ser diferentes.
Se o mundo atira pedra, você estende a mão. Se o mundo julga, você ajuda. Se o mundo despreza, você dá amor. Se o mundo odeia, você abraça. Se o mundo faz mal, você faz o bem. Porque é para isso que eu e tu fomos chamados. Para fazer o bem e para permanecer nisso. Então, meus amados irmãos, nada mais tenho a vos dizer a não ser sigam a nova estação da vida. Permaneçam nos caminhos do Senhor. Confiem no Senhor e Ele tudo fará. Não há nada de impossível para Deus, pois para Deus tudo é impossível. Jesus lhe perguntaram se ele podia fazer um milagre ou se ele podia curar-lhe. E ele respondeu: se eu posso, tudo é possível para aquele que tiver fé. É pela fé que o justo alcança a vitória. É por meio da nossa fé que nós somos aperfeiçoados. É por meio da nossa fé que nós fomos justificados. Por quê? Porque nós acreditamos em Deus. E porque nós acreditamos na promessa de que Ele virá, nós nos esforçamos em todos os dias para permanecer no bom caminho. Amém? Obrigado, meus amados irmãos, por mais um vídeo. Obrigado por me ouvirem. Para quem chegou até aqui, muito obrigado. Não foi fácil. Nunca foi fácil. Vai haver dificuldade? Vai. Vai haver tentação? Vai. De todos os lugares. Mas aquele que permanecer até o fim, este sim será salvo, disse Jesus. Aquele que permanecer até o fim, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que se encontra no meio do jardim, disse Jesus. Então, amados irmãos, tanto eu como vocês, vamos permanecer porque nós queremos ser salvos e nada mais. Nós só queremos ser iguais ao Pai. Nós só queremos andar com o Pai. Nós só queremos viver, respirar, falar, conversar, sentir, experimentar, ir mais fundo com o Pai. Porque Ele é o nosso Pai. Nós somos filhos. E então é para essa graça que nós fomos chamados. Sem mais, irmãos, vamos orar conforme Jesus nos ensinou. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e teu é o poder. Tua é a honra e a glória, para hoje e por todo sempre. Amém. Amém, irmãos. Muito obrigado por mais um vídeo. E daqui, até o próximo vídeo. Espero vos encontrar, irmãos. Espero vos encontrar. E espero que o conselho de hoje sirva para sempre. Sempre que precisarem, voltem e assistam um novo vídeo. Assim como eu também o farei, porque eu me quero lembrar de que a nova estação da vida não é uma fase, mas é o processo completo. Daqui para frente, desde que eu fui salvo, de que eu me devo abster da minha vida para agora procurar alcançar a misericórdia de Deus, para procurar alcançar a vida que tem em Deus. Porque eu agora me despojo de mim
para me encher da graça de Deus. Irmãos, fui.